Vamos refletir hoje sobre a passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 31 e 32. Diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Essa passagem, quem está dizendo isso para Maria é o anjo enviado Gabriel. E a história, ela antecede um pouco, que eu acho que vale a pena nós comentarmos rapidamente. Gabriel, não sei se vocês sabem, mas anjos, na verdade, significa a palavra mensageiro. É isso que significa. Não significa que Gabriel era um trabalhador do Correios, não era isso. Tá? Mesmo porque se fosse do Correios ia demorar para dar a notícia da gravidez, né? Infelizmente atrasa um pouco. 6 meses antes, a prima de Maria, Isabel, que era uma mulher de idade avançada e não podia ter mais filhos, ela era casada com Zacarias, sacerdote do templo local. Zacarias adentrou, como sacerdote, adentrou no templo para fazer as oferendas e receber as orações, e o povo de praxe, que era proibido de entrarmos no templo, ficou rezando do lado de fora. Eis que aparece um anjo, eles sempre chamam de anjo, nós chamamos espíritas de espírito, simplesmente, e disse e anunciou a Zacarias que a sua esposa teria um filho, que os pedidos dele seriam atendidos. E Zacarias é como nós, ficou questionando o anjo, se tivesse a oportunidade nós também faríamos. E disse: olha, eu não sei se você sabe, mas a minha mulher é idosa e ela não pode ter filhos. E ele disse: bom, eu sei, né? A gente tem essa ideia de que Deus não sabe e a gente precisa ficar explicando as coisas para Deus. Ele disse: eu sei, mas você vai compreender que Deus não segue as leis dos homens e não se preocupa em satisfazer as vontades dele. Sobretudo, ele tem a preocupação de nos ensinar. Um bom pai e uma boa mãe não está para fazer as vontades dos seus filhos, está para transformá-los em filhos fortes, educados, homens e mulheres de bem. Então, ele deixou um presentinho para Zacarias. Ele falou: bom, já que você não está acreditando, eu vou deixar você sem poder falar, mesmo que você queira, até nascer essa criança. Zacarias saiu, ficou mudo, ficou fazendo gesto para aqueles que estavam do lado de fora, e eles entenderam que alguma coisa tinha acontecido, que ele tinha visto um ser sobrenatural, e realmente Isabel engravidou. Teve o seu filho chamado João, mais tarde conhecido como João o Batista, primo de Jesus. 6 meses mais tarde, Gabriel aparece na casa de Maria e fala isso para Maria, como eu acabei de ler. Maria faz também a sua pergunta, mas no caso dela não tinha uma idade avançada, ela era bem jovem, mas ela não tinha marido. Então ela fez essa mesma pergunta: mas eu não tenho marido. Ele disse: não te preocupes, que as coisas vão acontecer conforme o planejamento de Deus. Ela engravida, tem o seu filho num cenário de humildade, né, protegida por José, que era mais velho, que não era o pai. Nasce Jesus. Então João Batista, 6 meses mais velho que Jesus. Um dia, Isabel, visitando Maria, começa a conversar. Eu estou achando meu filho meio estranho, sabe? Eu dificilmente às vezes encontro ele em casa. Quando eu vou procurá-lo, ele está no meio das figueiras bravas, refletindo, conversando com as pessoas. E Maria também devolve, 6 meses mais novo que João, fala: meu filho também. Ele tem umas ideias diferentes. Quando eu olho, ele está na rua conversando com as pessoas. E dando uma interpretação para a lei que eu realmente não estou acostumada. Eu acho que os nossos filhos vieram com alguma coisa diferente. Eu acho que os nossos filhos vão dar o trabalho, só que um trabalho positivo. Vocês imaginam que a tolerância naquela época não era muito larga, né? A tolerância do homem para com o homem, e os descumprimentos da lei e a interpretação da lei era tida como uma violação. Então as mães já perceberam que os filhos eram especiais, eram bons, não davam trabalho, mas iam dar um outro tipo de trabalho que machucaria, deixaria o coração de suas mães apreensivas. Bom, mais ou menos na idade de 12, 13 anos, Isabel faz uma outra visita. E essa conversa ganha um outro olhar. Os seus filhos já começam a ser percebidos pela sociedade. E Jesus também.
Então, Maria diz para Isabel, olha, eu peguei meu filho, Jesus, conversando com outros homens mais velhos e dando uma interpretação que nem os próprios sacerdotes mais experientes do tempo estavam dando. Eu estou meio preocupadinha com ele, viu? Fui falar com um sacerdote e disse para ele mais ou menos o que toda mãe diz para proteger seu filho. Olha, dá uma olhadinha especial para o meu filho, né? Vê o que você consegue. Né? Já que ele tem esse talento todo, não quero que ele caia em mãos oportunistas. Bom, ela volta para casa e Jesus vai conversar com ela. Mulher, claro que esse diálogo na época significa mãezinha, né? Hoje você não chega com uma mãe, não, acho que hoje chega, né? Na nossa época não chegava, mas hoje não vou nem comentar o que pode acontecer no diálogo de mãe e filho. Acaso a senhora não sabe aqui veio, aqui eu vim? Qual é o meu propósito? Filho, eu estou preocupado com você. Mãe, o meu lugar é com meu pai. E desde sempre tenho mostrado isso à senhora. E ao invés de ele ir trabalhar no templo, chegou ao pai carpinteiro e disse, pai, quero ser seu estagiário na carpintaria. E lá começou o seu trabalho, enchendo a casa de alegria, como diz Humberto de Campos. Encheu a casa de alegria e de otimismo, trabalhando ao lado do pai. Bom, eles se tornaram adultos. João Batista foi para o deserto e ele era conhecido como a representação da verdade. Disciplinador, vestia-se de pele de animais, comia mel, se alimentava, e todos que procuravam ele encontrariam a versão dele, uma versão mais aguda, com um pouco de severidade, mas não com injustiça. E Humberto de Campos diz que Jesus, antes de procurar os seus apóstolos, que ainda não os conheciam, né, os apóstolos não sabiam quem era Jesus, ficou alguns meses com João Batista, algumas semanas na verdade. E existem certas situações que eu, como leitor, fico morrendo de curiosidade. Quando Jesus tinha 12, 13 anos e Isabel foi visitá-la na casa de Maria, chegou um determinado momento, com o entardecer, as duas começaram a falar, cadê os nossos filhos? E as duas olharam e os dois estavam a alguns metros à distância. Então a luz do entardecer batia neles e as duas só viam um contorno, um perfil dos dois. E via Jesus apontando o horizonte. E Humberto de Campos diz, e como um general mostrando os planos e os programas que viriam, Jesus, cujos cabelos balançavam ao sabor dos ventos, conversava algo que a gente não sabe. E aí naquele mesmo dia, como Isabel estava visitando Maria, disse para Jesus, não quer vir conosco na hora de ir embora? E Jesus, não, João há de ir primeiro. As frases de Jesus, mesmo garoto, já eram proféticas, já eram palavras de vida eterna. E realmente, João Batista parte primeiro, inclusive parte do plano físico. Atravessa uma morte que era um resgate para ele, ao ser decapitado. E Jesus continua o seu trabalho, o seu ministério de amor. O que eu quero dizer com isso? Nós não seremos chacoalhados em nossas vidas com acontecimentos paranormais para que a gente comece a entender que Jesus e seus espíritos amigos estão vendo por nós. Porque até os milagres que Jesus realizou na época e que chocou todos aqueles que estavam ao lado dele, era feito dentro de uma atmosfera de simplicidade muito grande. Em determinados momentos, para que ele não chamasse tanta atenção, ele confundia as suas curas com atividades normais, como cuspir no barro e passar nos olhos do cego. Eu tenho certeza que depois que ele fez isso, muita gente deve ter tentado, né? Cuspir no barro e via que não dava certo. Era necessário outros complementos. Jesus não queria fazer espetáculo nenhum. E na sua simplicidade, marcou a vida de todos, de toda a humanidade. Assim como uma mãe e um pai, na sua simplicidade de amor diário, no cumprimento das tarefas comezinhas, marcam as nossas vidas. Tem uma geração recente de pais e mães, eu não os culpo, porque tudo é questão de tentativa e erro, que acha que vai marcar a vida de seus filhos com acontecimentos festivos, com presentes. Se eu perguntar para os mais velhos aqui, os nossos brinquedos de criança eram engraçadíssimos. Eu lembro que eu fazia exércitos com pregador de roupa. E eram maravilhosos. E tantos vocês, nos lugares que vocês nasceram, foram criados,
adaptaram os seus brinquedos e se lembram até hoje deles. Do esconde-esconde, do pega-pega, de brincar na chuva, de pular no rio, de ir... Quem não se lembra disso? Quando crescemos e começamos a retomar a consciência de quem fomos na existência passada em termos de sentimentos e não de propriamente ciência das personalidades passadas, começamos a esquecer do encantamento do mundo. E eu posso definir a minha preocupação e a de vocês na minha mão. Saúde, trabalho, previdência, bem-estar da família, filhos. Porque todo o resto corre em torno disso. Se eu estou com mais ou menos dinheiro, se eu estou com mais ou menos quilos, se eu estou bem na frente das pessoas que eu amo, se eu estou recebendo esse amor de volta. Não é mais ou menos isso, gente? Ou alguém está com alguma ideia de, agora, nesse exato momento, de desenvolver uma vacina? Agora, nesse exato momento, eu estou pensando numa vacina? Se tiver, por favor, a gente conversa depois, porque eu tenho curiosidade de conhecer pessoas que também tenham esses momentos. Mas, na maioria do tempo, não. A gente entra aqui dizendo, quem é que vai falar e o que vai falar para mim? Não é isso. Aí, quando eu subo, vocês falam, nossa, podia ter faltado. Qual a programação hoje na Netflix? Mas em todos os momentos a gente se sente sozinho. E todos os grandes, menos Jesus, se sentiram. Maria, sua mãe, se questionou por que ele foi crucificado. Paulo de Tarso se questionava constantemente, pelo menos até um certo período, se achava sozinho. A maioria deles. Eles foram se tornando campeões da fé e da virtude, vivendo no mesmo mundo que nós. Francisco viveu no mesmo mundo que nós vivemos. Chico, Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Eles não viveram em outros planetas. Eles não conversaram com outros povos. Eles conversaram com os mesmos povos e pessoas que convivemos todos os dias. E a gente pensa assim, eu vivo no mundo corporativo, o Chico Xavier não ia durar 5 segundos aqui, porque é muita reunião, muito relatório. A gente não pensa assim. Se Jesus estivesse vivo, nem ia aguentar um metrô lotado. Gente, isso é inocência. Cada povo com a sua dificuldade, e quando se pretende viver uma vida seguindo os preceitos do Cristo, ele sim enfrenta dificuldades, nós não. A maioria das nossas dificuldades é para manter o nosso bem-estar. É para que nós nos sintamos felizes com as pessoas e com as circunstâncias. Quando o anjo Gabriel foi falar com Isabel e foi falar com Maria, elas sentiram que suas vidas iam ser abaladas porque esses filhos vieram para entregar a mensagem deles ao mundo. Elas não iam viver com seus doces filhos dentro das suas casas e vivendo um mundo imaginário com uma redoma. Ai, meu filho é delicioso, eu vivo com ele todos os dias, ele não sai de casa, você sai e volta para casa, a gente vive a vida do comercial de televisão. Vocês acham? A gente já nasce em circunstâncias complicadas, né? A gente já nasce, um nasce com bumbum, outro nasce com a cabeça, tem que ser cesárea, outro é normal, ou indo de lá, até a mãe passa 10 horas no trabalho de parto, não é assim? Já é Deus dizendo, pode vir no mundo que essa é a marca registrada, trabalho. Trabalho. Ah, Márcio, mas é sofrimento a marca registrada? Não. Nós sofremos, nós sentimos, nós choramos. Mas eles começam a nos cercar de oportunidades, de uma sustentação, quando nós, enquanto sofremos, estamos sofrendo o bem sofrer. Então, durante o evangelho inteiro, fulano era justo segundo a lei, ciclano era justo segundo a lei, fulano não era justo segundo a lei. O que ele quer dizer com essa linguagem um pouco mais antiga é, você está fazendo a coisa certa? Você está tropeçando para frente ou tropeçando para trás? A sua dor é porque você é intransigente, egoísta e quer fazer que o mundo gire da sua forma? Ou sua dor surge porque você está aprendendo a perdoar mais, aí se sente magoado, se sente entristecido, mas aliviado de que não é você que está ofendendo a pessoa. Ai, ganhei uma discussão. Aí você chega em casa, aquele que tem a consciência mais sensível, na hora do banho já começa, mas eu acho que exagerei, né? Aí, antes de você pedir desculpa, a gente faz uma coisa que é maravilhosa, a gente liga para os árabes. Fulano, eu estou ligando para você só para te contar um negócio. Eu discuti, não, eu estava com a razão. Aí o amigo fala, então não foi nada, tu ufa. Aí tu desliga e fala, mas continuo preocupado. Então a gente procura respaldo nos amigos, mas a consciência é divina. Então, quem vai aliviar a nossa consciência? Quem a fez? Deus. Então, por mais que você tenha até aplausos e concordância mútua,
você não está em paz, porque você não está de acordo com a lei. E existe uma coisa muito triste da nossa parte. Quando nós observamos as pessoas que cumprem a lei, por exemplo, o Chico, às vezes surgem certos comentários bem inocentes. Quando a gente fala essas coisas, a gente mostra quantos preparados nós somos. O Chico, coitado, né, sofreu muito, mas também ele era muito bonzinho, né? Comigo não é assim. Eu sou bonzinho até a página 4, aí depois eu tenho que mostrar quem eu sou. Sim, por isso que você está reencarnando aqui. E o Chico está em outro lugar. Ou Jesus foi bobo de ter servido a nós, ensinado a nós, e de não ter reclamado na hora que o prenderam, o açoitaram, o julgaram e o crucificaram. Segundo a nossa conveniência de materialistas e imediatistas, ele também errou. O Divaldo também errou. E todo mundo errou. Só que eles parecem que estão bem melhores do que a maioria das pessoas. Mesmo eles servindo constantemente, como aconteceu com Maria, como aconteceu com Isabel, eles são plenos. E às vezes nós, cercados de conforto, não somos. E escutamos palestras atrás de palestras, tomando passe atrás de passe. Às vezes até viajamos para outras cidades, outros estados, para assistir congressos. E voltamos super felizes, mas no caminho de volta a curva descendente da nossa energia começa a diminuir. Então, para que nós possamos nos alimentar constantemente de uma força que não se esgota, porque a paciência das pessoas que nos amamos esgota uma hora. Não dá para você ficar toda hora ligando para a pessoa às 3 horas da manhã, estou triste, aí às 7 horas da noite, estou triste. Ela vai te dar o que ela pode, mas somente Deus e Cristo pode nos dar constantemente. Mas para que isso aconteça, temos que fazer a nossa parte. Ele vem e nós temos que ir em direção a Ele. Qual é a nossa parte? Uma prece sincera. Pensar no próximo. Olha, essa dica é aquela dica que quando a gente está comendo salada, a mãe, tem que comer isso, mãe? Tem, filho. Essa é a dica. Tem que fazer para os outros? Tem. Tem que fazer. Jesus deixou claro, quem fizer ao próximo, a estes pequeninos, é a mim que faz. Então não dá para chegar lá, se a gente imagina que vai ter uma conversa com ele, o Espírito sabe que não é assim, e falar, mestre, eu segui o teu caminho, fizeste o quê, filho? Fizeste alguma coisa para alguém? Não, mas até que foi gente boa, filho. Eu não quero que você seja gente boa, eu quero que você seja o meu filho. E eu enviei o meu filho para mostrar para vocês como é. E vocês nem precisaram ser crucificados, nem precisaram receber bastonadas, nem precisaram receber o açoite. Eu só pedi que vos amassem. Eu só pedi que vos entendessem. Eu estou há 12 anos sem falar com a minha irmã, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho. Reconcilia-te enquanto estiver andando passo a passo. Porque a qualquer momento, se uma válvulazinha dentro da gente entupir, não tem assistência técnica às vezes. Você é recolhido. Eu não estou falando nenhuma invencionice. Então esse período que a gente chama de vida, que às vezes a gente acha um fardo e que muitas pessoas estão se desesperando e tirando suas próprias vidas, é justamente o momento ideal para nós provarmos que nós não somos egoístas. E não adianta a gente falar para os outros, o palestrante, eu sou uma pessoa muito boa, sabe, Márcio? Não interessa. Quem vai dizer isso é a sua consciência com as suas realizações. Não adianta. O pessoal vem para a cesta básica, olha para o relógio, tem que ir embora, tá, gente? Vai! A cesta será entregue. Seja qual for a atividade que nós tivermos envolvidos, quando a gente deixa, claro, existem motivos e motivos, mas quando a gente começa a ter o hábito de abortar a missão no meio, eu não preciso dar desculpa para ninguém, sou eu que estou sendo lesado. Não é? Ou nós achamos que ao chegarmos no mundo espiritual, lá vai ter um monte de espreguiçadeira. E aí Jesus está tomando bronze? Você acha isso? É trabalho. Essa é uma das grandes maravilhas do Espiritismo. Não tem sono eterno, tem trabalho eterno. E quando vocês trabalham naquilo que vocês trabalham, vocês não se sentem realizados quando fazem um bom dia produtivo? É a mesma coisa. Salvo engano, no poema de Maria Dolores, quando Pedro, o apóstolo, desencarna, ele é recebido pelo Cristo, num lugar super bonito. E o Cristo falou, fique quanto tempo você achar necessário. Ele falou, uau, nós dois aqui, vamos ficar bem relaxados. Chegou um tempo, Jesus falou, Pedro, eu tenho que ir. Para onde, mestre? Ainda existem lágrimas no mundo, Pedro. Mas fique quanto você desejar. Ele deve ter pensado, o quê? Se o meu chefe vai, eu vou. O quê? Não dá. O menor é o maior no céu, e aquele que trabalha muito tem a sua recompensa.
a sua recompensa vem pelo próprio trabalho. Quando nos emocionamos ao ler esses textos evangélicos de Maria recebendo o chamado, Isabel recebendo o chamado, irmã Dulce que ficava naquela cadeira, todo mundo conhece a história, né? Roberto Carlos foi visitá-la, eu preciso de X leitos, aí ele ganhou os leitos, ela ficava na cadeira. Ele falava, sai dessa cadeira, mas eu ganho as coisas por causa que eu estou nessa cadeira. As pessoas chegam e falam, sai dessa cadeira, e me dão as coisas e eu volto para a cadeira. Madre Teresa, gente, ela foi viver nos bairros pobres da Índia. A Índia já é pobre, bairro pobre da Índia, vocês imaginam? Mas eles são campeões. Então, quando o Chico Xavier foi processado, no caso Humberto de Campos, ele chegou para Emmanuel e perguntou, eu vou ser preso aqui, em Minas ou em São Paulo? O Emmanuel disse, quem você acha que é para sofrer em nome do Cristo por enquanto? Porque os grandes mártires recebem essa incumbência. Então, quando eles chegam e dizem, você terá um filho, no caso de Maria, ele será conhecido como Filho do Altíssimo. Ele terá o trono de Davi, significa ele terá o poder nas suas mãos, mas não vai entregar nas suas mãos, nas nossas, como nós achamos que o poder foi passado de mãos em mãos ao longo da humanidade. Fomos reis, faraós, rainhas, baronesas, nobres de todas as civilizações, e o que nos trouxe? Mania de grandeza, né? Aí você vê aquela pessoa que adora ouro, não tem onde cair morta, né? Já repararam? Geralmente acontece com a mulher fala assim, eu tenho um ótimo gosto, só me falta dinheiro, não é assim? Sim, é que antigamente você tinha o gosto e o dinheiro, agora você só tem o gosto. Os homens também, ótimos gostos, o homem se veste bem pra caramba, e não tem onde morar direito. Então ele traz aquilo que precisa de corrigenda. Quando nós começamos a entender que o chamado do coração, tal qual Gabriel veio entregar para Maria, veio entregar para Isabel, e entrega para nós todos os dias, dizendo, levanta-te, o Evangelho já existe, já houve a primeira revelação com Moisés, já houve a grande segunda revelação, a maior de todas com Cristo, e a terceira para nós espíritas veio dizendo, amigos, tudo aquilo é verdade, e essa orquestra funciona com todos esses espíritos que estão borbulhando por aí. Cabe só a nós começarmos a ter paciência conosco, é verdade, não dá para limpar a casa gigantesca num dia só, e começarmos a fazer as coisas. Se vocês se consideram espíritas, saibam que o trabalho é um dos lemas. É trabalho, e trabalho para o próximo. Como remédio. Mas eu ando tão triste. Vai continuar triste. Vai continuar triste. Eu posso enganá-los? Dizer que vai tomar um remedinho X? Ou só vou dizer vai passar? Vai passar. Mas vai passar com trabalho. É que nem passar roupa, nem vai passar, mas vai passar engomando, né? Vai passar ali na tábua. Vai passar com trabalho. Então nós precisamos chegar no plano espiritual e antes dele sermos analisados pelo que nós fazemos. O discurso não convence. Palavras não têm esse lastro para transformar a nossa vida se nossas mãos não começarem a fazer as coisas diferentes. Eu tenho uma vida desarmoniosa dentro de casa, então comece gradativamente a ter, nem que seja com a oração, mestre, me ajude a suportar minha mãe, meu pai, minha esposa, meu marido, meus filhos. Ore. Eu estou nesse grupo familiar que também está sendo muito difícil para mim. Então, mestre, para que eu não mate um e prejudique meu trabalho, me ajude. Me encha de paciência e me faça enxergar no próximo a limitação que eu também tenho. Nós não somos a última bolacha do pacote. Não somos. Vocês acham coincidência todos esses personagens que eu comentei, de Jesus a Chico, todos trabalharem para o próximo? Todos. Se entregaram na medida da sua capacidade e nós estamos dosando que horas que nós vamos fazer e se aquilo vai atrapalhar o nosso passeio. Eu fui em milhares de festas. Nunca saí espiritualizado de nenhuma delas. Vocês já saíram? Antigamente se fumava nas baladas, vocês lembram? A gente ainda voltava fedendo. Você se arrumava, as mulheres, imagina o coitado das mulheres. Arrumava, passava e voltava, parecia um cinzeiro. Não tinha nem como ir para a cama sem tomar banho, espero, né, gente? Então, era isso. Você se apertava numa fila, o segurança te revistava, não era assim? A gente entrava feliz, como se estivesse entrando no nosso lar. Com comanda. Uma besteira juvenil, e a gente saía assim, e aí, como é que foi hoje? Uma droga, né? Pra você também, né? E uma frase que eu acho maravilhosa nas meninas, né? Eu só saí para curtir, não tenho pretensão nenhuma. A gente só sai com pretensão.
Tudo que a gente faz é com pretensão. Você trabalha e chega pro teu chefe, paga se quiser, eu estou adorando esse trabalho. Não acontece isso. Tudo que nós fazemos tem uma intenção. Você sai para encontrar um amor, um ficante, uma ficante. Você vai viajar para se divertir. Você não vai viajar, pode chover, não importa se eu ficar no hotel 12 dias. Não existe isso, gente. A gente sai desejando, eu quero que seja perfeito. Não é assim? E quando volta, quando foi perfeito, você fala, ai amiga, foi perfeito, fez sol, deu tudo certo, o ônibus não atrasou, a comida era maravilhosa, as ondas eram maravilhosas, o mar era cristalino, não é assim? Eu viajei com a minha esposa para Maragogi. Deus falou, chove. Eu até pensei, amor, se tu vê Noé, chama. Porque choveu. Mas choveu. E a gente viaja muito. A gente viaja a cada eclipse, dá eclipse de viagem. Eu falei, pô amor, isso é viagem de pobre, né? A gente mal viaja, ainda chove em Maragogi. E olha, o povo estava tão afim de ir pro mar, eu vi o pessoal saindo do mar, estava assim, mar. E lá dentro o pessoal ia falar, que maravilha, Maragogi. Gente, sai aqui no mar em Santos. Nem pescador sai, os pescadores todos assim, esse povo é louco. É isso, eu e ela ficamos no puff. Vamos revisar Gênesis, Evangelho segundo o Espiritismo, vamos revisar. Deus está falando a gente revisar. Agora, eu posso chegar e dizer assim, nossa, foi uma droga a viagem? Não, porque eu estava com a mulher que eu amo. Não, foi daquele jeito que a gente combinou. E não tem barco que supere estar com ela. Não existe. E é isso que a gente tem que entender. Porque se a gente ficar olhando para fora o que o mundo pode me dar e eu não sentir que essa pessoa que me faz tão feliz está do meu lado, então a vida começa a perder sentido. Se eu tenho que colocar no Face, no Insta, no Snapchat, no World Wide Web do tudo que eu faço, até quantas vezes eu corri na esteira, revisa, conversa com Deus, leia um bom livro, coloca no modo avião, porque fica toda hora aquelas porcarias mandando um monte de vídeo que não interessa nada. E tem uma hora que a gente tem que se convencer de que não está deixando a gente melhor. Um vídeo faz a gente rir, o outro até instrui, dependendo do assunto do trabalho, não faz a gente melhor. Então, se Maria vivesse com um smartphone naquela época, ela ia falar, não sei o que, mensagem. Seu filho será aquele que vai transformar o seu mundo. Não precisa de mais nenhuma mensagem. O resto é trabalho. Eu desejo, e falo isso constantemente para vocês, que a gente desencarne, vai chegar uma hora, né? Não é novidade para ninguém, mas que a gente se reencontre no plano espiritual. Mas não em cima de uma maca. Que eu não veja vocês e que vocês não me vejam, e se me verem, parem de encher de tapa. Que não me vejam em cima de uma maca. Que a gente possa olhar um para os olhos do outro e falar, nossa, minha vida se transformou em trabalho. E eu quero seguir essa vida para sempre. Porque quem trabalha não adoece. Quem tem esperança não deprime. Quem ama não se sente só. Mas tem que dar. Tem que jogar semente no chão. Tem que regar, tem que arar. Não tem de graça. Não tem nenhuma religião que vai dar nada, nada. Não tem uma sala de passe que vai deixar a gente luminoso. Nada. É mudança de conduta. É para hoje, é para agora voltando para casa. E a gente vai começar a ver como a nossa vida vai ficar difícil. Vocês acham o quê? Que vai receber pétalas de flores? Quem trabalha com Cristo recebe suas pedras. Mas, como falei no começo, receba as pedras estando lado a lado dele. Porque, como eu costumo dizer lá em casa, e minha esposa também me repete, só tem dois tipos de pessoas. Quem deita na maca como doente, ou quem segura o peso da maca como trabalhador. Eu prefiro que as minhas mãos e as de vocês estejam calejadas, que escorra o suor do nosso rosto perispiritual, dizendo, ui, que trabalho bom, que dia de trabalho bom. Mas que essa experiência vem agora do plano espiritual. Não deixe para começar do lado não, porque se você chegar lá sem trabalho, provavelmente você vai estar deitado na maca. Deus não pede que a gente descubra vacinas, construa pontes e resolva a vida da comunidade. Ele só pede que nos ame. Só isso. E é difícil, mas é acessível. Está dentro do nosso coração e podemos começar agora. Que Deus nos abençoe.